Oi, pessoal, bem-vindos ao curso de Mobilidade Humana, que resulta de uma parceria do INSPER com a Fundação Ulisses Guimarães. Essa é a aula de Economia do Transporte. Eu sou o professor Flávio Cheves, economista, e vamos dar agora andamento a esse tema tão complexo que é a economia e ainda mais a economia do transporte nesse momento que a gente vive uma crise, né, no setor resultante da pandemia, que, digamos assim, alterou os padrões de mobilidade, impactando, né, as operações, né, o uso do transporte e, notadamente, os efeitos econômicos que isso tudo traz, em termos financeiros, né, da formação de tarifas, formação de custos e etc. Então, para organizar os conceitos, né, eu vou apresentar aqui essa primeira tela realmente mais teórica, que diz respeito como que a gente trata na economia os elementos de transporte, né, que são basicamente olhados como custos marginais. Na economia a gente tem esse conceito do marginal, quer dizer, é sempre que você aumenta a produção de uma unidade, essa unidade adicional, qual custo ela gera e qual receita ou benefício ela gera. Então esse conceito marginal vem lá do século XIX na economia, né, e perpassa toda a teoria econômica de forma que a gente analisa o agente econômico através desses elementos em que ele busca, né, uma otimização do seu comportamento, igualando custos marginais a benefícios marginais. Então, o ponto que se iguala o custo marginal ao benefício marginal, a gente considera um ponto de equilíbrio, né, na economia ou do agente econômico. O que acontece na nossa área da economia do transporte e no transporte, na análise do transporte, é que você tem o custo social marginal, quer dizer, quando você produz o transporte, ele muitas vezes, o custo social, quer dizer, o custo da sociedade para produzir o transporte, muitas vezes ele difere do custo da pessoa, do indivíduo na produção do transporte. O que quer dizer isso? Você sai com seu carro de casa, você impacta o ambiente, você gera poluição, aumenta o trânsito, e isso não está na sua conta, porque você, indivíduo, vai incorrer no custo de combustível do seu carro e apenas aquilo. Mas os outros, né, o ambiente, o sistema, a sociedade, acaba tendo impactos externos ao próprio indivíduo. Por isso que a gente chama, isso é muito importante, é um conceito da teoria econômica, não só para o transporte, mas para tudo, a gente chama de economias externas ou deseconomia externa, quando ela é positiva, né, o impacto é positivo, é economia externa, quando é negativa é deseconomia externa, também conhecido como externalidade positiva ou externalidade negativa. Há uma definição, vocês podem ver aqui, uma definição do Krugman, que quando os indivíduos impõem custos ou oferecem benefícios aos outros, né, mas ele não tem um incentivo para levar em consideração esse custo, né, em si mesmo, os economistas dizem isso, são geradas as externalidades. Então, isso é muito importante porque toda vez que você vê a externalidade, né, ela deriva de alguns tipos de comportamento, né? Quando o mercado não é capaz de sinalizar com preços, exatamente, quando há economias de escala, quando você tem muita escala, por exemplo, na produção de um bem, como é o transporte, né? Ou você pega, vou dar um exemplo até diferente, telecomunicações. Uma rede de telecomunicações, quanto mais escala você tem, menor é o custo. Isso acaba gerando uma distorção que precisa ser abordada. Quando há muito capital investido, quando há capital que você investe e não consegue recuperar, que a gente chama de sunk costs, quando há monopólios, e, enfim, o bem público. Na verdade, você faz com que tudo isso leve à necessidade de ofertar um bem público. E aí vamos de novo aqui ver o foco do transporte. Quer dizer, o transporte público coletivo, a gente considera um bem público, um serviço público, justamente porque ele tem todas essas características, né?
você, na hora de produzir o transporte, tem externalidade, ele é intenso em capital, ele tem o tal sunk cost, quer dizer, o custo afundado, em que você investe e não consegue recuperar. Exemplo, uma linha de metrô. Você fez a linha de metrô, cavou o túnel, implantou toda aquela infraestrutura. Você não tem como desfazer aquilo ou vender aquilo para um outro uso, é um uso específico, né? Isso que é exatamente o custo afundado, o sunk cost. Então, isso tudo, a economia de escala e escopo, que, de novo, um exemplo metroviário. Você tem uma linha de metrô, né, 10 quilômetros, 10 estações, e você tem uma frota. Naquela mesma infraestrutura, você pode circular uma frota maior ou menor. Então, esta densidade, que a gente está no âmbito das economias de escala, mas a gente chama de economias de densidade, faz com que você tenha esse comportamento de custos marginais e benefícios marginais que não se igualam, não estão naquele ponto de ótimo e geram a necessidade de uma intervenção e de uma outra abordagem, que é prover o serviço de forma pública e regular os preços e o comportamento da própria demanda e desta oferta, né? Então, ele não é um bem que vai a mercado, você joga ele no mercado num ambiente concorrencial e que ele se autoajusta no mercado, né? Então, essa é a grande característica da produção do transporte, né? Ele é um bem público, ele é um serviço público e ele necessita uma regulação específica, né? Aqui então foi, embora um assunto complexo, né, e que não é o objetivo aqui aprofundar do ponto de vista muito teórico, eu quis dar esse pano de fundo de elementos da teoria econômica, né, que perpassam a economia do transporte, né. E aí vamos focar antes de falar aqui do que está na tela das avaliações, focar em dois vetores, né. Você tem isso na teoria econômica para qualquer bem. Você tem, né, as dinâmicas de como a gente produz aquele bem e de como a gente demanda aquele bem. O que a gente costuma chamar de oferta, né, dos bens ou serviços e a demanda dos bens e serviços. Então, tudo resulta de uma interação entre essa oferta e a demanda. E, de novo, a interação da oferta do transporte público de passageiros aqui, que é o nosso foco, para ficar claro. E a demanda sobre esse transporte, ela tem características muito específicas que requerem instrumentos de análise, né, específicos também para poder se planejar e se ofertar à sociedade de uma maneira ótima e de uma maneira, digamos, racional economicamente a produção de bens e serviços de transporte de passageiros, pensando num ambiente, digamos, urbano, vamos dizer assim. E aí, eu vou trazer, urbano ou regional, tá? Eu vou trazer aqui também um pouco mais dos instrumentos de avaliação, né, no âmbito dessa economia do transporte, que a gente normalmente usa, que eu acho que são as ferramentas que é importante para vocês absorverem e utilizar na prática do dia a dia, quando se planeja um sistema de transporte, quando se planeja a oferta, né, de subsistemas de transporte, de linhas, de modos de transporte e como isso deve interagir, como se precifica, como se dá preço a isso e como se constrói, né, contratos, inclusive, de operação, que podem ser contratos de concessão, para prover à sociedade o que ela demanda. Levando em conta que, muitas vezes, aqui é o caso não só de reagir a uma demanda autônoma, mas de provocar, né, uma oferta em função daquilo que maximiza os benefícios para a sociedade. Aí vem o instrumento, quer dizer, qual que é o instrumento de mensuração que a gente tem, pelo qual a gente pode saber se eu quero implantar, por exemplo, um corredor de ônibus BRT, ou eu quero implantar uma linha de metrô, ou um sistema, uma bacia de frota de ônibus, né? Qual é a melhor maneira de eu fazer? Qual que é o melhor sistema? Quais são as quantidades? Qual é o dimensionamento que eu devo ter para esse sistema? Qual é o preço que eu devo cobrar pela tarifa? Qual é o preço que eu devo remunerar o operador? Como essas relações se dão, né, no âmbito da economia e da sociedade, e especificamente essa economia do transporte. Então, o instrumento básico aqui que a gente recomenda sempre
Primeiro, uma avaliação custo-benefício, essa ACB ou CBA. O que quer dizer isso? A avaliação custo-benefício, ela deve mensurar as externalidades, trazendo monetariamente, fluxos monetários, tá? De muitas vezes elementos não observáveis em preço. Vou dar um exemplo, o tempo. A gente fala, este sistema de transporte vai economizar o tempo e ele é melhor. Então, colocar um corredor BRT, que é um corredor rápido, muito eficiente, em vez de uma frota de ônibus dispersa e substituindo o modo individual, né, atraindo os passageiros do modo individual para esse corredor, ele vai gerar uma economia do tempo. Em geral, esse é um dos benefícios, dos elementos mais contundentes, né, na modelagem de um sistema de transporte. Ora, como é que eu mensuro e avalio o tempo? Na verdade, a gente chama isso de um preço sombra ou um preço econômico, que ele não está no mercado, eu não negocio o tempo. Mas existem metodologias para você derivar o valor do tempo de uma pessoa, seja por pesquisa, que a gente chama às vezes preferência declarada, seja por uma preferência revelada, que é analisar dados, ou mesmo você fazer uma derivação através da renda das pessoas, mais ou menos o valor hora, pela renda que ela tem, que é imputado àquela pessoa. Você compõe esse valor do tempo e aplica num fluxo de avaliação. Então você monetariza, digamos assim, essa externalidade que é o benefício que é dado por um novo sistema de transporte que economiza tempo. Então esse é um benefício para todos e para o indivíduo, um benefício direto que deve ser monetizado. Existem outros elementos como a poluição. Se eu vou para um sistema de transporte em que, por exemplo, eu retiro carros, veículos individuais da rua, eu vou diminuir a poluição daqueles veículos. Obviamente você tem, e aí vem a questão de eletrificação de frota. Se você colocar uma frota de ônibus a combustão, ela gera um pouco de poluição, mas é menos poluição, é marginal, né? O conceito diferencial. Ela é menos poluição do que o veículo individual. Se for uma frota elétrica ou até um sistema VLT, um sistema metrô ou trem que já é eletrificado, você tem um índice de poluição tendendo a zero. Então, este diferencial que o sistema de transporte traz, ele também é um benefício que impacta a sociedade, né? É esse benefício do tipo externalidade positiva. E aí eu componho uma série de benefícios, comparo o custo, por isso que é custo-benefício, e aí eu decido o que eu faço. Este é um tipo de avaliação que é qual é o melhor sistema que eu devo implementar. Então esse tipo de avaliação muitas vezes é deixado de lado, porque a gente tem um foco muitas vezes financeiro, né? Uma prefeitura, o Estado, ele vai olhar, mas qual é o fluxo de arrecadação tarifária que isso gera? Qual é o meu custo? Isso é pertinente, mas isso deveria ser um segundo momento, porque o primeiro momento é ver o quanto de benefícios de fato eu estou gerando para ver a atratividade de implantar aquele modelo para a sociedade como um todo, né? E não é o projeto em si, é o impacto mais abrangente, né? Aí, a partir do momento que eu fiz essa avaliação, que me deu essa diretriz, eu devo passar num passo seguinte, para um segundo passo, que é a avaliação que a gente chama financeira, que justamente é essa que trata de receitas mesmo, específicas do projeto, tipo tarifa, arrecadação tarifária, ou uma receita acessória, né, pela exploração comercial, ou até algum imposto que é diretamente relacionado ao projeto que vai ser gerado. Então, aí você tem um fluxo de caixa específico do projeto, monetário financeiro, que vai ser contraposto aos custos financeiros também. Quanto que eu preciso investir para criar aquele projeto, quanto que eu preciso de custos operacionais e de manutenção para manter aquele projeto. Aí é um fluxo, realmente um balanço específico monetário financeiro, que para ver a capacidade de se financiar, né, do setor público no caso, criar aquele projeto, ou mesmo do projeto em si, como um projeto privado, como uma sociedade isolada de propósito específico, que pode ser uma concessão, de gerar recursos financeiros nela mesmo e pagar esses custos, né? O equilíbrio financeiro daquele ente, né? Bem específico. Esse segundo passo, de novo, se você tem um déficit financeiro, não significa que o projeto é ruim. Por quê?
Porque se na avaliação, o instrumento de cima, ele gerou benefícios positivos para a sociedade acima dos seus custos, né, que a gente chama uma relação custo-benefício maior que 1, aí eu vou entrar depois no mérito do valor presente, mas é maior que 1 em valor presente, ele é positivo para a sociedade, ainda que ele gere um déficit financeiro. Muito pelo contrário, a lógica é, o déficit financeiro é justificado pelo instrumento de cima. Então, essa é a articulação que deve ser feita. Então, falando do valor presente e a questão do dinheiro no tempo, que muitas vezes, digamos, para quem não conhece tanto finanças, não é economista, um ferramental um pouco mais complexo, mas vamos deixar ele bem didaticamente simples aqui. O dinheiro tem um valor no tempo, e o futuro vale mais que o presente. Porque os consumidores, os agentes econômicos, né, a gente diz que tem uma preferência intertemporal. Ou seja, eu prefiro o antes do que o depois. Até uma dinâmica da vida, né? Eu vou derivar mais satisfação em consumir hoje do que amanhã. Essa taxa de preferência intertemporal na economia, ela se reflete na taxa de juros da economia, né? A taxa de juros é essa ligação entre o presente e o futuro. Então, para a gente tomar decisões econômicas racionais, né, o elemento básico que a gente usa é pegar essa taxa de juros, que a gente chama de uma taxa de desconto, que vem dessa taxa de preferência intertemporal, essa taxa de desconto que a gente muitas vezes espelha na taxa de juros e vice-versa, a gente pega essa taxa nesses fluxos de projeção de benefícios, ou mesmo do fluxo de caixa, de tarifas, de arrecadações e dos custos, eu jogo isso no tempo, né? Eu tenho que datar esses fluxos, e para cada período do fluxo, que é o que está aqui nessa fórmula, né? É um somatório de fluxos de caixa no tempo, eu desconto ele a essa taxa elevado ao tempo. Então, quanto maior tempo, mais tempo passa, esse elemento aqui é maior e, portanto, essa taxa, esse fator de desconto é maior. Portanto, quanto mais na frente ele está, o fator de desconto é maior e ele vale menos, né? Então, é sempre assim, o futuro vale menos. Então, fazer esse processo de um fluxo de caixa descontado e gerar o valor presente líquido de custos e benefícios, né? Ele é o instrumento básico das avaliações, né? Você deve descontar e calcular os valores presentes. Quer dizer o quê? Se eu gerar um benefício, por exemplo, no ano 1 de 10, é uma coisa. Se eu gerar 10 de benefício no ano 5, vale muito menos. Então, se você não computar esse valor do dinheiro no tempo, você vai chegar a conclusões equivocadas. Então, isso aqui deve ser respeitado. Aí eu trouxe um exemplo prático aqui, só para não ficar tão teórico, que é uma avaliação custo-benefício. Isso aqui é um projeto de um plano de mobilidade de muitos anos atrás, mas em que se mensurou os custos, o material rodante de uma implantação de um sistema metroviário, uma renovação de infraestrutura, uma implantação também de novos ônibus, e isso gerava uma série de benefícios. O que dá para ver nessa tabela, né? Que liquidamente, em valor presente, aquele projeto de investimento gerava 846 milhões de reais positivos, né, valor presente positivo, de benefícios líquidos, né? E isso dava, e você vê que o valor nominal é muito diferente, é 4 bilhões, mas o nominal aqui, ele é traçado, mas você desconta ele no tempo e gera o valor presente. O valor presente que interessa, contraposto o valor presente dos benefícios aos custos, que é a relação custo-benefício, deu uma relação maior que 1, que é 1,26 que vocês podem ver ali. E uma taxa interna de retorno, né, que é de 12,3% ao ano. O que é a taxa interna de retorno? É a taxa desse I aqui, da taxa de desconto, quando o valor presente é zero, tá? Então, quando eu zero o valor presente, você tem uma taxa intrínseca, que a gente chama de interna, que é o 12. Se a taxa de desconto é maior que 12, o valor presente é negativo. Se a taxa de desconto é menor que 12, o valor presente é positivo. Então, aqui, você pode notar que o valor presente deu positivo e esse projeto é favorável, né? Esse tipo de abordagem, vou passar aqui para a próxima tela, não, vou voltar para a tela anterior ainda. Esse tipo de abordagem que eu exemplifiquei com a avaliação custo-benefício,
ele também é válido e também deve ser aplicado na avaliação que a gente chamou de financeira, que é aquela do fluxo das tarifas e das arrecadações de um projeto específico. Quando é feito a custo-benefício e a taxa interna de retorno da avaliação econômica, relembrando, eu estou medindo o impacto na sociedade. Ela sendo positiva, quer dizer que o projeto é bom para a sociedade. Quando você vai para a avaliação financeira e faz essa conta, muitas vezes a gente encontra um valor presente negativo. O que quer dizer isso? Que aquele projeto, vamos pegar de novo o exemplo de um BRT. Eu tenho investimento em ônibus, investimento em infraestrutura, tenho custos operacionais e tenho uma arrecadação de tarifas que os usuários pagam. Eu faço essa conta em valor presente, a gente não usa normalmente a relação benefício-custo em avaliações financeiras. A gente foca mais no valor presente e na taxa de retorno. Aí eu chego à conclusão que há uma taxa de retorno muito baixa e um valor presente negativo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que aquele projeto, isoladamente, ele não é capaz de se financiar sem uma fonte externa de recursos. Agora, ele era positivo na avaliação custo-benefício no sentido de impacto da sociedade. Então ele é bom, mas quando chega na financiabilidade dele, ele dá um valor presente negativo. Como é que a gente resolve isso? Aí a gente vai tratar isso um pouco mais à frente. Porque o fato de ser um valor presente financeiro negativo não é que o projeto seja ruim. Ele deve ser feito, mas se deve estruturá-lo financeiramente. Aí entra um pouco, a gente vai tratar de concessões, de modo que ele se pare de pé, que ele se viabilize financeiramente. Porque economicamente, naquele âmbito dos benefícios mais gerais, ele era positivo, então ele se justifica. Mas financeiramente ele tem um desafio para gerar a sua financiabilidade e virar uma realidade, né? Então, para isso, para introduzir como eu estruturo um projeto de forma a pô-lo de pé financeiramente, mesmo que ele seja deficitário nesse sentido aqui dos instrumentos de avaliação, mas que ele se justificou, porque ele era positivo do ponto de vista econômico, a gente vai tratar daqui em diante essa lógica e quais modelos, né? E aí entra essa questão da concessão, quais modelos nos ajudam a resolver esse problema. Para isso, eu vou trazer uma questão fundamental aqui, que eu acho que no dia a dia, né, de um município ou mesmo do estado, isso é muito importante, é entender o processo de formação de tarifas, né? Porque é nessa formação da tarifa que a gente vai dialogar com a avaliação financeira e estruturar a viabilidade financeira do projeto, sempre supondo que ele é economicamente positivo. Por quê? Se economicamente, naquela primeira avaliação, ele não der um impacto positivo, eu devo descartar esse projeto. Ele não é o projeto correto, né? Porque ele não gerou benefícios suficientes para a sociedade em compensar os seus custos. Isso quer dizer que eu posso alocar aquele recurso em outra coisa, na própria mobilidade, ou em outro setor da economia que tenha uma eficiência marginal, né? Um retorno econômico maior, ou até positivo. Então, quando ele é negativo, descarte o projeto. Então, mas se ele é positivo, e ainda que ele seja financeiramente deficitário, a gente deve achar a forma correta de estruturar. E para isso é bom entender a Lei 12587 de 2012, que é conhecida como uma lei de mobilidade. O que ela diz? Ela diz aqui no artigo 9º, parágrafo 1º e 2º, ela diferencia justamente duas tarifas, né? Existe uma coisa que é a tarifa cobrada do usuário, aquilo que o usuário paga. Existe outra que é a tarifa de remuneração do operador, da concessionária, no caso. O que é a tarifa de remuneração? Ela reflete o custo de operação do serviço. Então, o que a gente enfrenta hoje, e aí, trazendo a experiência, inclusive, pós-pandêmica, embora essa tendência já vinha ocorrendo, o Brasil, no passado, ele tinha uma ligação muito forte. A tarifa do usuário era a mesma que remunerava os operadores, notadamente nos sistemas de ônibus. Tá? Os sistemas metroferroviários já tinham um caráter de, às vezes, diferenciação e de um papel do Estado subsidiando essas operações. Era mais comum, embora alguns sistemas até metroferroviários estavam equilibrados nesse sentido. Com a pandemia, embora essa tendência, como disse, já vinha, houve uma quebra.
porque você teve uma queda de demanda, os custos se mantêm, então você arrecada menos, as tarifas requeridas para equilibrar os sistemas deveriam ser mais altas, né? Mas acabam, é impossível você cobrar acima de um patamar do usuário e você começa a engendrar um desequilíbrio financeiro nesse sentido maior, uma dissociação maior entre tarifa do usuário e a tarifa que remunera o operador. Esse gap abre uma boca de jacaré, né? Que é o famoso subsídio. Então a lei, ela justamente fala que esse conceito ela propõe, né? Que existe uma tarifa cobrada do usuário, existe uma tarifa que remunera o operador e quando há diferença, existe um déficit ou um superávit, caso ela seja positiva, que é a situação que a gente menos observa. E quando há um déficit, eu devo buscar uma forma de financiar isso. Veja, a Lei de Mobilidade de 2012 põe isso no papel, embora já existissem sistemas como o de São Paulo, que desde 2003 já remunerava a operação da SP-Trans, né, dos ônibus municipais de São Paulo, com uma tarifa chamada técnica ou de remuneração que refletia o custo e cobrava do usuário uma outra tarifa inferior. E aí surge o déficit e o subsídio que a prefeitura aportava desde então e que inclusive cresceu nos últimos anos, e notadamente a pandemia impactando mais ainda essa abertura desse gap, desse déficit que a própria lei aqui se refere. E daí vamos entender o seguinte, a lei de mobilidade, ela fala de concessões e permissões, mas quem rege a concessão e permissão não é a lei de mobilidade. A lei de mobilidade dá diretrizes para essa estruturação da mobilidade, para o planejamento, né? E para esse arcabouço que está na mobilidade e na economia do transporte, vamos chamar assim, urbana, do que a gente está falando aqui. Mas quem comanda os contratos de concessão, os contratos de permissões, são as leis 8987 de 95, que é a lei de concessão, que vira concessão comum quando é introduzida em 2004 a lei de PPPs, parcerias público-privadas, 11.079, que ela renomeia então a concessão de serviço público para a concessão comum de serviço público, que é essa que somente a tarifa seria capaz de financiar, e ela introduz as modalidades de PPP, que são a concessão administrativa e a patrocinada, que são as concessões em que já eu especifico que eu tenho que ter um complemento financeiro à tarifa, porque a tarifa já não é a tarifa do usuário, né? Porque a tarifa já não é suficiente para remunerar aquela operação. Então, a questão toda é que ela é de 2004, a de mobilidade é de 2012. Então, às vezes, existe um pouco de falta de diálogo entre essa legislação. Mas no frigir dos ovos, o que a gente tem hoje é que as leis de PPP são aquelas em que eu complemento as tarifas e a lei de concessão comum é aquela que eu não complementaria. Mas o que a gente vê de fato, assim como o sistema de São Paulo, estão sob a lei não de PPP e sim a de concessão comum e ainda assim existe o subsídio. Por quê? Porque é considerado, neste caso, a tarifa, ela está sendo tratada como uma tarifa de remuneração. Então, do ponto de vista da tarifa de remuneração, a concessão está equilibrada. Mas aquela tarifa de remuneração, que é a da lei de 2012, ela não é igual à tarifa cobrada do usuário. Então, o gap aparece nessa compensação tarifária. Então, da ótica da entidade concessionária, ela tem receitas, porque vem receita do usuário, complementado por um subsídio, forma a sua tarifa de remuneração total que o remunera. Mas da ótica do poder público, existe um subsídio que ele está aportando, ainda que seja este modelo aqui. Embora, estritamente falando, você poderia dizer que este modelo que está aqui, nessa forma, com subsídio, ele poderia ser tratado como, aqui nesse último caso, uma concessão patrocinada, que justamente é o patrocínio, que é o complemento por cima da tarifa que é feito, que a gente chama de contraprestação pecuniária ou aporte de recursos, né? Então a gente vai ver esses dois modelos no mercado, embora este modelo aqui seja mais comum quando existem altos investimentos. Aí fica inevitável eu classificar como uma PPP,
porque é tão contundente a participação do poder público, inclusive durante a fase de investimentos, que a gente adota o contrato de PPP, que é um contrato com garantias, com elementos mais robustos para dar segurança jurídica ao processo. É importante destacar uma tendência aqui também, fora essa problemática que eu apresentei, é a tendência de que a própria tarifa, quando a gente fala tarifa e as remunerações aqui nos diversos modelos, elas começam a se dissociar da própria demanda de passageiros, do usuário. Elas começam a se associar mais à oferta e remunerar pelo custo mais direto do serviço prestado, quais sejam, né? As parcelas fixas de custo, o veículo quilômetro, né? O carro quilômetro ou os quilômetros percorridos por aquele sistema, e aí você cria uma tarifa por quilômetro e não por passageiro. E horas também, porque o sistema de transporte é muito dependente do volume de horas que ele trabalha, isso impacta muito a mão de obra. Então, você vai ver em modelos como o de São Paulo, que está num processo de transição para uma fórmula paramétrica de remuneração, de parcelas de custo exatamente associadas àqueles elementos. Você pega o sistema de Curitiba, que tem uma concessão vigente há alguns anos e vai ser relicitado, ele também remunera por custo de quilômetro e horas, numa planilha de custo, ainda que a arrecadação é obtida e é usada para pagar as concessionárias. E são contratos, ambos os contratos que eu citei agora, estão sob a Lei 8987, eles não estão sob a Lei de PPP, tá? Pela dinâmica que eu estava explicando aqui. Aí vou aumentar o número de exemplos aqui em relação aos modelos adotados. Eu citei 2 modelos de concessão comum, que é o de São Paulo, de Curitiba, que, mesmo sendo concessão comum, tem compensações tarifárias e remuneram a sua operação, seus concessionários, por uma fórmula de custo, ou seja, há uma tarifa, mas que ela está refletindo o custo do sistema, o que dialoga com a lei de 2012 de mobilidade. Existem outros modelos, aí vou falar um pouco mais de modelos de PPP propriamente ditos, que as parcerias público-privadas sob a lei 11.079, que são muito, na maioria das vezes, o que a gente encontra no Brasil, são adotados nos sistemas mais estruturantes, trilhos, né, como metrôs, trens e VLTs. Tem o VLT Carioca, que é uma PPP, tem o VLT de Santos, que é uma PPP, e você tem os sistemas metroferroviários em São Paulo e no Rio de Janeiro e Salvador, agora Belo Horizonte também, que estão sob contratos, exceto Belo Horizonte, que não está sob contrato de PPP, mas Rio e São Paulo, você tem contratos de PPP no VLT e em São Paulo nas linhas metroferroviárias. Então, vamos dar um exemplo da PPP da linha 4. PPP da linha 4, inclusive, foi o primeiro contrato de PPP assinado pós a expedição da lei em 2004, que foi em 2006, ele foi assinado em 30 de novembro de 2006, e é uma linha de metrô aqui no centro de São Paulo, de 12,8 quilômetros, em que a obra pública foi, digamos, os ativos, né, a infraestrutura da linha civil, a via permanente e sistemas de energia foram providos como obra pública contratada pelo Estado através do metrô de São Paulo, uma companhia estatal. Então, e aí financiou lá no Banco Mundial, na JAICA, no GBI, fez um pacote de financiamento e implantou como uma obra pública. Este ativo foi entregue a uma concessionária de PPP licitada, lá em 2006, que passa a complementar alguns investimentos, ela comprou os trens e o sistema de sinalização e faz a operação da linha por 30 anos. Né? Um contrato que já está rodando há 18 anos, na verdade 14 anos em operação. E aí você tem uma tarifa técnica que remunera a concessão, mas teve também um complemento de contraprestação, que foi pequeno, mas ajudou a financiar os trens. Então, assim, de novo, é assim que a gente vai estruturando a financiabilidade dos projetos. Tá? Obviamente, a PPP da linha 4, quando você olha, isso pode ser consultado no relatório do Banco Mundial, ela teve um retorno social na avaliação econômica extremamente positivo, pela economia do tempo, economia de poluição, redução, né, de frota de ônibus e de carro na rua,
na medida que atraiu passageiros para esse sistema. Então, ela teve um impacto muito positivo economicamente. Financeiramente, ela foi lançada como PPP porque havia esse déficit em que ela não conseguia se financiar totalmente. Então, aí houve um artifício, né? Além de ser uma PPP, é um modelo misto, porque parte do seu escopo foi contratado através da Lei 866 na época como obra pública. Porque se eu tivesse introjetado todo esse escopo no contrato de PPP, requereria ainda mais aportes de recursos na própria PPP. Mas assim foi feito. Então ele é um modelo misto nesse sentido. A PPP da linha 6 justamente trouxe como exemplo porque ela se contrapõe. A gente considera uma PPP integral. Por quê? Todo o projeto, obra civil, todo o escopo, a compra de trem e a operação está sob um contrato de PPP. O Estado não compareceu com nenhum escopo, apenas licitando e outorgando, né, essa linha de metrô para exploração privada. Aí é um modelo puro sob a lei de PPP federal 11.079. Todo o escopo está na SPE privada, né, que é a Sociedade de Propósito Específica, que é constituída para esse objeto, e por obrigação legal, inclusive. Esta PPP, que é uma linha de 15 quilômetros também, vindo da Zona Norte para o centro de São Paulo, altos benefícios, impacto econômico, social muito positivo, mas com um custo de investimento que a valores de hoje é de 20 bilhões de reais, que as tarifas dos usuários são incapazes de financiar. Então aquele valor presente líquido financeiro é extremamente negativo, mas ainda assim o projeto é feito, porque ele é favorável com alto impacto econômico. E como é que a gente financia, então, esse déficit financeiro? O setor privado, no caso, faz o contrato, houve uma divisão, né, desse CAPEX, que a gente chama dos investimentos, entre o setor público e privado. Metade foi aportado pelo Estado na empresa privada por meio de um financiamento junto ao BNDES, que o Estado vai repagar. Metade, o próprio ente privado tomou um grande pacote que a gente chama de Project Finance, né? Lá no próprio BNDES e alguns complementos de empréstimos internacionais, e é uma empresa internacional que controla a PPP, aportou recursos dos seus acionistas, e fechou a financiabilidade da linha, e ela vai ser, digamos assim, o retorno financeiro da empresa privada, que tem uma taxa interna de retorno positiva e maior ou igual que o custo de capital dele, ele é feito através de um volume de tarifas que o usuário paga, que vai ser depositado para a linha 6 através de uma clearing house aqui do bilhete único, que a gente chama. Mas ainda assim, existe uma necessidade de um complemento de contraprestações, que a gente chama, que estão na lei de PPP. A pagamentos mensais fixos, né, que é o conceito da disponibilidade, X reais por estação, são 15 estações na linha, serão depositados todo mês ao ente privado à medida que ela iniciar a operação. Isso também vem do orçamento do Estado, isso vai vir do orçamento corrente do Estado e será usado para pagar o empréstimo que o ente privado fez junto ao banco nesse Project Finance. Então, é uma estrutura complexa, mas é esse tipo de modelo complexo que faz ficar de pé financeiramente esses grandes projetos de mobilidade urbana. Ainda um outro exemplo aqui adicional, que se diferencia um pouco dos dois acima, por isso que é interessante cotejá-lo aqui, que foi a linha 5 e 17 de metrô, que é do mesmo sistema aqui da região metropolitana de São Paulo, que ele foi licitado em 2018, mas era uma linha que já operava e que foi complementada com uma obra pública, então ela tinha ao redor de 9 quilômetros e virou 20 quilômetros. Esses 9 quilômetros já eram operados pelo metrô de São Paulo há muitos anos, mas ele entrega isso, né, sob o contrato de concessão comum, não foi uma PPP, note-se isso. Por quê? Porque como ele já estava com o investimento todo feito, todo amortizado, a frota, era só entrar com a operação e complementar alguns investimentos de modernização de estação, que do ponto de vista financeiro eram bastante diminutos em relação ao pacote total, ele encaixou no modelo da 8987, em que a tarifa de remuneração ficou suficiente para
bancar financeiramente o projeto. E ainda, por outro lado, houve uma disputa na licitação através até de uma outorga, ou seja, houve dois licitantes que disputaram, aquele que pagou a maior outorga, havia um patamar mínimo, chegou ao valor de 550 milhões de reais, o pagamento de outorga à vista, que foi absorvido pelo Estado e entrou no seu caixa de forma a compensar todos os investimentos que ele já tinha feito em maior monta. Então, compensou uma pequena parte, mas retornou esse valor para o Estado e hoje a linha por 30, no caso aqui não foi 30, acho que foi 25 anos, ou 20 anos, ela fica sob a concessionária privada, sendo operado, mantido, né, e feito as renovações contratuais. Então, esses três modelos, cada um teve a sua lógica, mas são estruturações possíveis, novamente reiterando aqui, para dar conta do problema dos déficits financeiros que a gente encontra nesse tipo de operação, mas que são projetos de alto impacto econômico, que devem ser feitos, mas que requerem esse desafio de uma estruturação complexa, que requerem recursos públicos, né, mas que são recursos justificados, né, subsídios lato sensu, aplicados a esses sistemas, são justificados pela natureza econômica dessa vantajosidade, desse benefício que é dado pelos sistemas no âmbito da mobilidade urbana que eles se integram, né? E aí, assim, do ponto de vista de economia de transporte, isso que é muito importante, quer dizer, eu tenho que avaliar o impacto sistêmico, em primeiro lugar, e depois partir para as estruturações financeiras, né? E não fazer ao contrário, né? E sempre evitar os sistemas que não geram benefícios positivos e correr atrás de estruturar aqueles que geram os benefícios positivos, ainda que financeiramente possam ser deficitários. Claro que isso depende da capacidade de recursos fiscais que cada ente público federado tem para viabilizar esses projetos, né? Continuando um pouco na exemplificação de projetos, agora trazendo um pouco sistemas mais leves de ônibus e VLT. A MTU, que é o órgão responsável no Estado pelos sistemas nas regiões metropolitanas, ela tem concessões de ônibus puramente, né, só ônibus, que foram licitadas, no caso da região metropolitana de São Paulo, em 2006, sob um modelo que ainda tem uma leitura antiga, em que a arrecadação tarifária era diretamente aquela que financiava o custo de operação, então não havia uma tarifa técnica especificada nesse modelo de 2006, e que pese que, até antes da pandemia e com a pandemia, com a queda de demanda, com a abertura desse gap financeiro que eu já citei aqui, né, em que você tem a política tarifária pública, lei de 2012, se diferenciando daquela tarifa que realmente cobre os custos operacionais, a tarifa do usuário não é a mesma que cobre, não é a tarifa técnica de remuneração que cobre os custos. Quando abriu esse gap no sistema de São Paulo, ainda que o edital original não previsse, foi estabelecido um acordo em que se injeta, né, um adicional de compensação tarifária, a lá modelo de São Paulo, compensando gratuidades, uma série de elementos, e fechando essa conta financeira para deixar equilibrado o sistema municipal de ônibus, operado hoje em 5 regiões metropolitanas aqui, 5 lotes aqui na região metropolitana de São Paulo. A secretaria que conduz de transportes metropolitanos, na qual a MTU se vincula, está também organizando licitações nesse mesmo molde, com uma formulação da remuneração já mais naquela tendência que eu citei, da tarifa técnica e da disponibilidade com elementos de custo quilômetro e parcelas fixas, etc. Ela está estruturando novas licitações tanto para a região metropolitana de São Paulo, quanto para o Vale do Paraíba e Litoral Norte, a região metropolitana de Sorocaba, que são sistemas recebidos pela MTU recentemente, que antes não eram nem regiões metropolitanas. Então, eles vão passar a ser organizados, estruturados dessa forma. O sistema de Santos, que é a região metropolitana da Baixada Santista, onde está o município de Santos, ele teve uma peculiaridade muito interessante, que lá em 2015,
foi assinado um contrato de parceria público-privada, PPP, sob a Lei 11.079, misto com uma licitação tradicional, como foi feito na linha 4, para as obras de um sistema troncal de média capacidade, que é o veículo leve sobre trilhos. Isso foi feito lá em 2015, no qual se compôs duas tecnologias, né? A bacia metropolitana de ônibus, junto com o sistema estrutural de VLT, viraram um único contrato de PPP, um só. Que sob esse mesmo concessionário, ele opera os dois sistemas de forma integrada. Isso trouxe muitas vantagens no sistema de benefícios, né? na avaliação econômica, pela integração, pela unicidade operacional, economias de custos e uma rede eficiente que foi licitado como PPP com uma tarifa técnica, um pagamento por disponibilidade de estações, assim como a linha 6, e contraprestações pecuniárias, quer dizer, um composto de remuneração sob o contrato de PPP durante 20 anos. Né? Acho que esse slide, acho que eu vou ter aqui, voltando aqui ao primeiro slide para dar um fechamento aqui para a aula, né? Falamos aqui da presença de externalidades como um elemento extremamente importante para escolher os projetos e avançar com o projeto, né? Fazendo com que você tem que tratar o serviço público de transporte realmente como um bem público, né? Ele não deve ser cotejado e ser avaliado como um bem de mercado, com um preço e uma oferta que autonomamente vai se autorregular. Então ele requer esse planejamento integrado, tanto para escolher o sistema que você deve avançar, deve implantar, quanto que na hora de operar e implantar, estruturá-lo financeiramente de forma a viabilizar esse projeto de bom impacto social, econômico, com elementos e atributos modernos da legislação. Tem a lei de mobilidade, tem a lei de concessão comum, tem a lei de PPP, tem a modalidade de concessão administrativa, de concessão patrocinada. Então, neste arcabouço, é possível construir modelos financeiramente falando, que possam pôr de pé esses projetos de mobilidade urbana, né, com um impacto econômico positivo. Importante destacar que o grau de subsídio, né, lato sensu, né, subsídio é a diferença entre o custo de produção e o preço de mercado, que a gente nota aqui, na medida que o preço de mercado, que é a tarifa, não é suficiente para cobrir todos os custos de operar, manter e investir, em maior ou menor grau conforme o sistema, né, conforme a intensidade de capital do sistema, é importante destacar que o fato de se necessitar recursos financeiros para financiar, seja um sistema ônibus, um corredor BRT, um sistema VLT, os sistemas metroferroviários, esse valor presente financeiro negativo é parte do processo. Ele deve ser cotejado com impacto econômico positivo, né? É muito importante que haja um impacto econômico positivo, e ele deve ser estruturado de maneira a usar o arcabouço disponível com as tendências modernas de pagamento por disponibilidade, etc., de forma a mitigar os riscos que isso impõe nos contratos, né? É muito importante, para finalizar essa palavra, né? As estruturações, elas dependem sim de recursos públicos, em maior ou menor grau. É muito importante buscar financiabilidade e, para isso, saber que não é a tarifa que vai sustentar todos os sistemas e deve-se buscar estruturas permanentes para financiá-los, né? Então, isso é uma discussão que está hoje, e acho que isso tem que ser posto por todos os entes federados e reivindicado junto à sociedade, junto ao Congresso, junto ao Executivo Federal, de colocar de pé modelos de financiamento desses sistemas para operar e para investir, que sejam permanentes, estáveis, né, que deem a garantia desse provimento do serviço para a sociedade. Haja vista a própria pandemia que digamos, derrubou
mudou os padrões de mobilidade e cria mais desafios para os sistemas. Então, além de buscar os recursos, tratar nesses contratos aqui, nesse arcabouço legal sofisticado que nós temos, tratar todos esses elementos de aporte de recursos, garantindo, né, a sustentabilidade, a operação do sistema, mas também estruturando a repartição de riscos entre o poder concedente, que são os entes federados, e os parceiros privados, as concessionárias, permissionárias, operadores. Você tem que ter uma estruturação de risco muito robusta para que não haja interrupções nos serviços, não haja trocas de concessionários, exigências, né, desse tipo que podem interromper a prestação de serviço ou baixar a qualidade de prestação de serviço. Então é importante deixar os contratos de tal forma, com elementos que a qualidade, o nível de serviço seja adequado para manter ou aumentar a atratividade dos sistemas de transporte público coletivo, notadamente urbanos, de passageiros, porque a pior coisa que pode acontecer é você perder qualidade, perder usuários, e aí gera um ciclo vicioso de custos, né, ineficientes no sistema de transporte público coletivo, e você leva o usuário para outros modos individuais, que são poluentes, que geram mais trânsito, congestionamento, a perda do tempo, impactos, e falando em economia de baixo carbono, você vai contra a descarbonização, então você tem que realmente manter a atratividade do sistema de transporte público coletivo através desses elementos contratuais e financeiros que devem ser estruturados e se utilizando desse tipo de elementos, instrumentos de avaliação que a gente falou aqui. Tá? Então, essa é um assunto denso e complexo, mas aqui é uma visão geral de uma diretriz que todo ente federado deve seguir para avaliar seus projetos, pensar seus projetos e estruturá-los de forma a viabilizá-los dentro dos seus limites orçamentários, mas sempre buscando, como eu falei, perante a sociedade, né, mostrar a grande vantagem, a vantajosidade desses sistemas para a sociedade e, para isso, recursos externos, né, ao sistema têm de vir a eles, né, através de mecanismos de fundos que a gente pode criar, de impostos específicos que possam ser carimbados para financiar os sistemas, explorações específicas no município, inclusive desincentivando o uso do transporte individual, de forma a pôr preço, né, na externalidade negativa que eles geram e gerar arrecadação em contrapartida que financia o sistema de transporte público coletivo. Né? Então você pode transferir recursos de um sistema para outro. Você tem estacionamentos, né, zona azul, você tem até o conhecido pedágio urbano, que é polêmico, mas existem elementos, né, CID, que já foi tratada muitas vezes, existe na legislação, você tem nos aplicativos de transporte aquela taxa de uso que chegou a existir, houve uma discussão no Supremo, mas que é um mecanismo que existe em outros países, inclusive na França, por exemplo, há uma taxa específica nos aplicativos para financiar a mobilidade elétrica, há uma taxa específica ali. Então existem vários mecanismos a serem construídos, isso é importante a participação de todos os municípios, do Estado e da União, em construir mecanismos de financiamento adequados para viabilizar financeiramente esses sistemas de alto impacto econômico que trazem vantagens para o sistema e para a sociedade. Mas há de fato dificuldades em viabilizá-los financeiramente. Então, esse é o grande desafio que é posto para todos nós, para todos vocês aqui que me assistem. Espero que consigam internalizar esses instrumentos e avançar com a mobilidade urbana e com uma mobilidade mais humana. Muito obrigado.